Olá, gente linda que me assiste. Eu vou dar continuidade àqueles vídeos de Arizona Wilder. Ela está falando sobre o que acontece na Área 51 e em muitas outras bases militares. Ela é uma ex-bruxa ou ex-escrava Illuminati, já trabalhou para a família real, ela sabe os planos para tentarem matar a princesa Diana, inclusive esse será o próximo vídeo sobre o assunto. E desde criança ela foi levada para bases militares de inteligência naval nos Estados Unidos e depois na Rússia e participou de muitos rituais satânicos, que eles chamam de inteligência, militar. Então ela fez terapia para poder recuperar a sua memória que foi apagada, para ela não falar nada quando ela se desligou disso tudo. E na terapia ela não conseguia lembrar de todas as coisas, mas ela conseguia pintar. Todas essas lembranças estavam no subconsciente dela e ela conseguiu resgatar. E ela disse, gente, eu não estou fazendo isso por dinheiro nem por interesse nenhum, eu quero alertar as pessoas do que acontece lá no submundo do espiritual. Quantas pessoas são escravas hoje e nem sabe, são escravas livres como eu fui ou eu sou. E o nível de programação mental do MK Ultra, com todas essas antenas de celulares espalhados, isso está num nível assim astronômico, sabe? As pessoas são programadas e elas não fazem a menor ideia disso. E não só a inteligência militar naval está envolvida com isso, mas como a aeronáutica, exército e todo tipo de inteligência que vocês puderem pensar aí. Como vocês podem ver, ela palestra para grandes congressos como esse de Congresso da Ciência Global. E essa mulher, se não me engano, ela foi assassinada já por ter falado demais, falado que não devia. O primeiro desenho que ela mostra é essa garotinha falando sobre a minha infância. Eu sentia que eu não tinha vida e era completamente desconectada de seus sentimentos. Ou seja, ela já estava sendo programada para não se conectar com ela mesma. E nesse desenho ela diz que sentia como se ela estivesse vivendo no País das Maravilhas, como se ela fosse Alice, o país da programação mental. Essa é uma imagem que ela tem ligação com a Área 51. Ela diz que lá existe uma tecnologia muito avançada que é escondida de nós. Aliás, eles dizem que a gente veio das cavernas, maior mentira, A gente está entrando na caverna. Já viemos de uma civilização avançadíssima. Ela diz que lá tem ciborgues, comunicação psíquica, coleta de material de pessoas para ser misturada com coleta de material de animais, por exemplo, os golfinhos. E eles fazem experimento de humanos e animais para conseguir o homem perfeito, O que os golfinhos têm? Eles têm tipo uma comunicação psíquica, entendeu? E esses ciborgues, esses super-humanos, precisam se comunicar não só falando, mas também de forma psíquica. E ela diz que pode ser encontrado mutantes, criaturas horrendas, e eles fazem experimentos mesmo com gente viva, sabe? Uma coisa assim bizarra, monstruosa. E ela estava lá justamente por isso, porque ela tinha habilidades psíquicas. Essas são as vestes utilizadas nos rituais satânicos. Gente, é só eu que percebi ou mais alguém percebeu que parece uniforme maçônico? Pois é. Ela disse que se lembra de ETs, de criaturas que são criadas lá mesmo, mutantes, mas em especial ela lembra de um que não era invenção deles. Eles não eram nada felizes, não estavam felizes de estar naquele lugar, talvez estavam se sentindo até presos, disponíveis para experimentos como cobaias, e eles estavam sempre acompanhados de militares, não andavam sozinhos, não tinham permissão para isso. Esse é um laboratório de MK Ultra de parapsicologia da UCLA, da União Soviética da Rússia.
de inteligência militar, de psicoexperimentação. Ela tem memórias horrendas desse lugar na década mais ou menos de 90, quando ela passou por aí. Esse é um oficial da KGB e 2 cientistas conversando. Nessa imagem, ela diz que está sendo afogada em água gelada propositalmente para gerar uma experiência de quase morte. Isso ocorreu 3 vezes, até ela conseguir completar uma tarefa que foi dada a ela. A tarefa era uma viagem astral, ela tinha que entrar numa sala que existe, riscar um papel e seria conferido pelo oficial da KGB que estava lá, filmado por câmeras, e ela teria que riscar em um papel que seria conferido para ver se ela realmente conseguiu fazer a tarefa. Agora pensa, abandonar o próprio corpo e lá riscar um papel, que coisa do satanás. E ela tinha medo de contar isso na hora da terapia, né? Mas o terapeuta diz que outros 3 pacientes relataram a mesma experiência. Então, ela não é maluca não, ela passou por isso mesmo. Ela reforça, não pense que eu tirei isso de nenhum livro, tá? Não há livros falando sobre esse assunto. Eu fiz essa imagem para o meu terapeuta quando estava tentando lidar com os meus sentimentos. Ocorreu no ano de 1995. Era uma programação feita com iluminação estroboscópica, ligado a máquinas de EEG, não sei o que é isso, drogas injetadas nas veias, eletrodos nervosos, fones de ouvido com efeitos sonoros e um dispositivo na cabeça. Ou seja, a pessoa parece aquele macaco do pica-pau que estão transferindo memórias, aquele monte de eletrodo, aquela coisa, aquele experimento horroroso com um ser vivo. É super real. Isso aí é uma pessoa passando por esse tipo de situação. Isso é como um sistema sendo configurado para a programação da mente de alguém. 2 notas diferentes tocadas juntas, que mudam os caminhos da programação neural. Geram muita dor na pessoa ou uma sensação muito agradável de felicidade, depende da nota que é tocada, ou combinadas entre si. Isso é um grinding cerebral, não sei o que é isso, comandos pré-definidos para apagar a memória ou incluir memórias que não são da própria pessoa para traumatizá-la e transformar ela num escravo, um matador de aluguel, essas coisas. Ela diz que em 1989 esse era o guardião da chama Illuminati que mantém as memórias dela vivas ou mortas. Lá da estação naval de armas, e com as mãos ele fazia comunicação, linguagem corporal, gestos, sinais que alteram a programação mental dela. Essa coisa horrorosa é Astarote, com a boca com sangue, as mãos com sangue. É a divindade babilônica. Ela tem olhos azuis, pupilas cortadas, como se fosse uma serpente, e ela só sobrevive se ela devorar sangue humano. Mas vem cá, o que a inteligência naval russa tem a ver com Astarote? Pelo jeito, esses demônios nunca perdem a majestade, né? Enquanto houver quem os adore. Essa é a grande Mãe Terra. A Lua viaja ao redor da Terra 13 vezes ao ano. Olha o número 13 aí. E a criação das bases militares tem que estar em pontos específicos da Terra. Lugares de abertura de portais, lugares de aberturas do abismo. Simplesmente é uma portinha protegida, né? É uma porta protegida, as bases militares. Esses são os sumerianos que retornaram para a Suméria, e é estranho porque o que isso tem a ver com a inteligência militar, né? Onde está a Suméria? Ela ainda existe? Isso tudo pode ser a conspiração global, né? Nos mostra um mapa que esconde várias partes da Terra que não é interessante a um leigo saber. Partes da Terra esta protegidas, né? E na Terra plana tem muita coisa a ser conhecida por aí. Territórios proibidíssimos. Essas são, na verdade, imagens holográficas de reptilianos, dragões, que não existem mais, ou pelo menos não estão assim tão disponíveis mais, mas já foram dragões, eram animais de estimação criados nos porões das casas há um tempo atrás.
Esse é o arcanjo Miguel lutando contra o dragão, e o fogo entre eles é a chama Illuminati. Os fenícios sabiam muito sobre os dragões, escreveram sobre o trabalho deles. Gente, isso não parece com os deuses astronautas Anunnakis que trouxeram aí o sistema solar, a lorota para a Terra? Gente, parece demais. Ela diz que esse é o arcanjo Miguel que lutou contra o dragão e o matou. Engraçado que eu achei que fosse São Jorge, né? Que tinha lutado contra o dragão, mas já que é Miguel e as divindades do sistema solar, acertei. Aí fica a perguntinha aí, dever de casa. Por que que os planetas têm nome de deuses da antiguidade? Deve ser cadeia, né? Prisão eterna dos anjos caídos, até o dia que vai abrir o poço do abismo, vai abalar as estruturas dos céus e eles vão cair de lá para serem julgados. Esse é um símbolo fenício em forma suástica de dragão, tomando a forma de uma serpente, né? E tem mitos e lendas desse tipo ao redor do mundo todo. E eu fico me perguntando o que tem na cabeça dos ateus, né? Se até a inteligência naval tem a sua própria religião babilônica pagã, por que, né, que as pessoas insistem em não acreditar em absolutamente nada? Deve ser um QI baixo. Então ela diz, o que eu quero dizer é que os dragões existem até hoje, nas bases subterrâneas, que pelo lado de fora, para quem olha, são bases militares e estão em atividades ocultistas. E funcionam muito bem até hoje. Obrigada. Então nós vemos mais imagens de golfinhos com as suas características psíquicas. Nós vemos aqui filas de crianças entrando para dentro de uma base para fazer experimentos com elas, vários dispositivos na cabeça, pessoas com olhos de águias, mutantes, vários tipos de aberrações. Ela também diz que tem algo a dizer sobre a Arca da Aliança, que foi carregada para a Etiópia, que na verdade não está lá, está em um templo Illuminati no Egito. Então ela termina dizendo, é preciso ter muita coragem para fazer o que eu faço. O que eu gostaria de dizer é que todos nós estamos sendo programados de alguma forma. E você percebe isso quando vê desigualdades, injustiças nesse mundo. Parece que algo foi programado para isso. E o meu chamado a vocês é que façam alguma coisa, lutem contra isso. Você acha que existe alguma tecnologia utilizada para a programação do pensamento e ações das pessoas, da humanidade? Nós chegamos a um nível muito avançado de programação que nem necessita mais traumatizar, aterrorizar, abusar, torturar. Eles usam apenas computadores para isso, uma integração de computadores, um biomba de computadores, uma programação. E eles podem causar dor, terror, depressão. E isso é óbvio, porque o número aumenta a cada dia de pessoas nas psiquiatrias, vítimas de controle mental, pessoas desorientadas. Não é o mesmo número que havia anos atrás. Eles pesquisaram maneiras de tornar a programação mental muito mais fácil e atrair o maior número de pessoas. Eles corrigiram os erros e aperfeiçoaram suas técnicas. Muitos terapeutas e psiquiatras que queriam trabalhar com isso foram ameaçados, então muitos se recusaram a trabalhar com isso. E muitos são controlados pela CIA para encobrir a sofisticação da programação mental da atualidade. Há um altar religioso nas agências e bases de inteligência, algo ligado diretamente à religião. Eles dizem que a programação é feita por Deus através do Espírito Santo, da religião católica. Isso causa muita confusão, mas não é verdade, isso não passa de um truque. Então, alguém perguntou para ela, ei, a NASA está envolvida com isso? Ela disse, eu não teria muito a dizer sobre isso, somente os outros sobreviventes relataram que há extensa correlação com o controle mental e a NASA. Infelizmente, meu tempo acabou, gostaria de responder todas as perguntas, eu aprecio muito o interesse de vocês, obrigada por me ouvir. Não percam o próximo vídeo, ela vai falar sobre a morte da princesa Diana e o que acontece na família real.
Um beijo, a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!